Salve galera, beleza? Tudo bem? Tranquilos? Que bom. Então vamos nessa. Seguinte, aqui é o professor Gustavo, tudo bem? Nós, antes de começar aqui o nosso conteúdo de hoje, que é falando sobre Roma, né, eu vou estar trabalhando com vocês as 3 etapas da história romana. Eu só queria fazer o reforço com relação às inscrições que estão se avizinhando, né? Não se esqueça que nós temos prazo aí para as inscrições do Enem, até a data da gravação dessa aula, tá para o dia 22 de maio, né? E não se esqueçam também, o pessoal do Enseja, que nos próximos dias nós teremos aí a abertura das inscrições para o Enseja, tá? Então, fica aí o alerta. E um terceiro recadinho, por favor, acompanhe a gente aí nas redes sociais, tá? Então acompanhe aí o Lumière nas redes sociais, no Instagram, né, Facebook e outras redes aí, canais que estão disponíveis para vocês, certo? Pois bem, então hoje, meus queridos, eu vou trabalhar com vocês Roma Antiga, tá? E na Roma Antiga nós vamos desenvolver com vocês 3 períodos, beleza? A monarquia, a república e o império, tá? Então, nesse caso, a monarquia romana, aproximadamente aí, ela começa no ano de 753 a.C. e vai até o ano 509 a.C. A República Romana, ela vai do ano 509 a.C. a 27 a.C. e o Império Romano de 27 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo, tá? Eu chamo a atenção ao Império Romano, essa mudança que nós temos na virada do tempo, né? Do tempo histórico, por conta da vinda aí de Cristo histórico, tá? Então, por isso que nós temos essa inflexão na linha do tempo, beleza? Pois bem, Roma, de modo geral, nós temos duas origens para a história de Roma, né? Uma delas é a origem lendária, que está presente ali na obra Eneida, do poeta Virgílio, que é o episódio do Rômulo e do Remo, né? Dos dois, dos gêmeos, né? Nos quais Rômulo vai ser o primeiro rei de Roma, né? E nós temos também a origem histórica, que seria o episódio do rapto das Sabinas. De modo geral, se vocês observarem, independente de se Roma tem uma origem lendária, que é a história dos gêmeos, e independente da origem histórica, né? O que importa é que durante esse período nós temos a fusão de 2 tribos que são fundamentais na história romana, latinos e sabinos, né? Eu destaco isso por quê? Porque se vocês pegarem ao longo de toda a história romana, eles falavam justamente o latim, certo? Então, a origem histórica, ela explica a fusão ou a junção aí entre os povos latinos e sabinos. Então, olha só. Se você pega a monarquia romana ela apresenta essa estrutura política, certo? Então nós temos um rei, que é um cargo vitalício, portanto é para a vida toda, e ele é eletivo. Então, ou seja, em Roma, pelo menos da monarquia, não se aplica o princípio da hereditariedade. Ou seja, o cargo é vitalício, ou seja, ele é vida para a vida toda, e ele é eletivo. Portanto, ele vai ser eleito por alguém, tá? Por quem que ele é eleito? Pelo Senado. Quem é o Senado? O Senado é formado por um conselho de anciãos, tá? Geralmente composto por 300 indivíduos, na margem aí na casa dos seus 60 anos. Esse Senado, ele era composto majoritariamente por patrícios, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quem era. Mas de qualquer modo, era a elite romana, certo? E nessa fase também nós temos a Assembleia, que os romanos chamavam de cúrias, né? Que seriam justamente cidadãos em idade militar. Ou seja, essa é a estrutura da monarquia romana, tá? Um rei com cargo vitalício, mas ele era eleito. Eleito por quem? Eleito pelo Senado, que era formado por um conselho de anciãos, principalmente dos patrícios, e a Assembleia, que era, na verdade, consolidada com cidadãos em idade militar. Olha só. Quando a gente fala em Roma, a gente tem que levar em consideração a sociedade romana, né? E destaque, de modo geral, apesar de Roma ter vários grupos, os que estão listados para vocês aí são os que se destacam na história romana. A começar com os patrícios. Quem são os patrícios? Vocês vão ter que guardar esse trem, tá? Os patrícios são descendentes dos primeiros habitantes. Então, olha só. Se o patrício ele é o descendente do primeiro habitante, ou ele é latino, ou ele é sabino.
Beleza? Então, ou ele é latino ou ele é sabino. Eles são cidadãos, porque têm direito de voto, né? E com uma grande centralização, principalmente da figura masculina, que é aquela que tinha de fato direito ao voto, né? Então os patrícios, meus amigos, eles são os descendentes dos primeiros habitantes. Esses caras, eles têm uma quantidade gigantesca de terras, tá? Então a característica marcante dos patrícios seria que eles eram descendentes dos primeiros habitantes e grandes proprietários de terra, beleza? Só que olha só, na sociedade romana eu tenho uma outra categoria que são os clientes. Os clientes, eles são homens livres, que de modo geral trabalham com os patrícios, certo? Eu tenho os plebeus que são fundamentais aqui, né? Quem é a plebe? A plebe é a massa de Roma, tá? Geralmente eram formados por pequenos proprietários que de início não tinham direitos políticos, tá? E eu tenho os escravos que não possuíam direitos. Vocês vão perceber que ao longo dessa aula eu vou estar falando bastante dos patrícios, eu vou estar falando bastante da plebe e vou estar falando bastante dos escravos. Por quê? Quer queira, quer não, a plebe é a massa de Roma, né? E uma das grandes características da plebe no início de Roma, na monarquia, é que eles não têm direitos políticos. O que essa plebe vai fazer ao longo do tempo? Ela vai tentar conquistar direitos políticos diante do Senado, tá? Então, nesse caso específico, vocês vão perceber como a plebe se mobiliza visando ter direitos políticos, tá? E o escravo, por definição, não possui direito, beleza? Então essa mais ou menos é a sociedade romana que eu aconselho vocês guardarem com carinho, tá? Pois bem, o primeiro rei de Roma foi Rômulo, tá? Então se você pega o primeiro rei de Roma, Rômulo, por isso Roma, né? E o sétimo rei, Roma teve 7 reis ao longo da monarquia, era um sujeito chamado Tarquínio. Tarquínio foi afastado por um motivo muito simples. Ele tentou concentrar poder em Roma, tá? E é o que eu costumo brincar com relação à questão de Roma, né? Se você pega ao longo da história romana, qualquer líder político que se atrevesse a governar sem o Senado, ele ia ter sérios problemas. Porque, na verdade, o que é Roma? Roma, na verdade, é um projeto feito pelos patrícios. Então, qualquer liderança política que quisesse travar o Senado, ou que quisesse controlar o Senado, esse líder político, ele ia ter graves problemas, tá? Então, o que vocês vão estar percebendo ao longo da história de Roma? O Senado, ele vai existir em todas as fases. Porque quer queira, quer não, Roma preservava muito a questão da tradição, que girava em torno justamente da cultura de latinos e sabinos, mas principalmente de latinos, beleza? Então, nesse caso específico, o Tarquínio, ele vai tentar governar sozinho. O que vai acontecer? Ele vai ser deposto, tá? Bom, pelo menos ele só foi deposto, né? Tem líder romano que era morto, pelo Senado, inclusive, beleza? Bom, aí o que vai acontecer? Quando nós temos a queda do Tarquínio, nós temos então uma mudança do regime político. Aí vem a República, tá? Na República nós temos outras instituições, beleza? Então não existe mais a monarquia, porque agora o sistema é republicano, e nós temos essas estruturas que eu vou detalhar para vocês. Então olha só, o Senado na República tornou-se a instituição mais importante, tá? Então o Senado, perceba ele aqui. Então o Conselho de Anciãos, formado por patrícios, agora é ele que toma as principais decisões políticas da República Romana, tá? Eu tenho uma Assembleia, uma Centurial, que era formada por militares, e uma Curial, que cuidava de assuntos religiosos, beleza? Só que assim, o Senado, ele tinha uma preocupação forte para evitar que qualquer líder político concentrasse poder, como eu expliquei na figura do Tarquínio, que, como eu citei, foi deposto. Então, o que acontece? Roma, nessa época, vai criar o que a gente chama de magistraturas. O que são magistraturas? São cargos eletivos. Ora, se são cargos eletivos, é um cargo eleito. Eleito por quem? Pelo Senado. Você pode perceber que tudo gira em torno do Senado, né? Então eu tenho o questor. Quem é o questor? O questor é uma magistratura. E o questor cuida especificamente de assuntos relacionados à economia, tá? Então é uma magistratura, certo? Eu tenho o pretor ele cuida da justiça. Eu tenho o censor, ele cuida do censo.
Aí você poderia estar pensando, mas Gustavo, por que o censo? Roma, vocês vão perceber, vai começar a anexar vários territórios ao redor. E era importante para os romanos eles saberem, por exemplo, do censo das províncias. Porque ao fazer o recenseamento, e isso é dos romanos, né? Essa estrutura é romana, eles conseguiam ter maior conhecimento sobre as províncias conquistadas para estar justamente aumentando o poder sobre as províncias que outrora tinham sido conquistadas. Então os romanos, eles faziam muito bem a prática do censo, tá? Eles tinham o edis ele cuidava da administração das cidades. Grosso modo, seria similar aos atuais prefeitos, tá? Eu tenho os tribunos da plebe, mas você pode perceber aqui que os tribunos da plebe eu coloquei 2, porque eram 2 tribunos, tá? Só que assim, os tribunos da plebe, eles não vão existir desde o início da república. Os tribunos da plebe, eles vão surgir à medida em que os romanos, em que os plebeus lutam para ter maiores direitos políticos. Então, nesse caso específico, os tribunos da plebe, eles estão aqui, mas no início da república, eles não existem. Vocês vão perceber a luta que os plebeus vão fazer para ter os tribunos da plebe. Qual o objetivo dos tribunos da plebe? É simples. Os plebeus queriam ter um representante ou representantes diretos no Senado. É isso que eles queriam. Então, para tanto, eles precisavam de uma magistratura. Daí, então, você tem os tribunos da plebe. Tá? Então, com os tribunos da plebe, eu tenho uma magistratura que vai atender justamente aos interesses dos plebeus junto à elite romana. Mas, como eu disse, os tribunos da plebe só vai surgir um pouquinho depois. Mas com a magistratura, eu já coloquei aqui para vocês, tá? Eu tenho cônsules. Quem é o cônsules? O cônsules, ele é uma magistratura fundamental, porque ele decreta guerra e paz. Então é ele que decreta guerra e paz junto a um determinado território. Durante a República, Roma vai começar a realizar as guerras de expansão. Então vocês vão perceber que a máquina de guerra romana, na verdade, ela atuava praticamente a toda hora, tá? E aí entra um ponto que eu queria discutir com vocês, que é o seguinte. Se você olhar a última magistratura que aí está, eu tenho o ditador. Esse ditador, ele tem uma característica muito interessante, que é a seguinte. Como Roma vai realizar as guerras de expansão, vamos e convenhamos, é impossível você praticar uma guerra contra alguém delegando a liderança para várias lideranças. Ou seja, no contexto de guerra, você tem que entregar o poder para o sujeito, para esse sujeito organizar as diretrizes da guerra. Os romanos sabiam disso, e por conta disso, eles formam a magistratura conhecida como ditador. Então o ditador, ele só existe em períodos de guerra, tá? Só que, apesar dele ser uma magistratura útil, porque é ele que organiza as estratégias de guerra, o ditador ele tem um problema. Ele é muito próximo do exército. E historicamente falando, quem é próximo do exército tem poder. Então, olha só. Se você pega o ditador, que repito, ele existiu na história de Roma, era uma magistratura extremamente acionada, os ditadores duravam o cargo no máximo 6 meses. Tá? Nós temos casos de ditadores que duraram mais tempo. Mas é porque o que acontece? Eles, pela proximidade com o exército, eles conseguiram controlar Roma durante um certo período. Então, o ditador é uma instituição muito interessante, né? Porque, ao final das contas, independente se ele era um ótimo ditador, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser deposto após 6 meses. Percebam que toda a magistratura, ela foi formada com qual objetivo? Evitar que alguém concentre poder. Beleza? Então é bem interessante as magistraturas romanas, né? Pois bem, nesse período da República, Roma vai realizar a expansão territorial, né? Então agora, essa máquina romana vai realizar a expansão territorial. Então, de modo geral, como Roma vai conquistar grandes partes do sul da Europa, Oriente Médio, Ásia e Norte da África, eu coloquei alguns povos que os romanos vão anexar aí, tá? É o caso, por exemplo, da Península Itálica, que eles anexam ali os etruscos e os italiotas.
Ao norte da Itália, eles dominam os gauleses, né? É só você lembrar, né? Eu que já tenho uma certa idade, eu lembro da historinha do Asterix, né? O Asterix e o Obelix era um desenho que eles lutavam, eles eram gauleses, lutavam contra os romanos, beleza? Mas ao norte da Itália, eles lutam contra os gauleses. Ao sul, eles dominam o que tinha sobrado dos gregos, que habitavam a região da Magna Grécia, e no norte da África, eles vão realizar o que a gente chama de guerras púnicas, tá? Então, nesse caso, passada toda essa expansão territorial, né? No norte da África, a luta ela acontece principalmente com os cartaginenses, né? Que era uma grande civilização da antiguidade. Você vai ver aí o tamanho do Império Romano. É mais ou menos isso aqui, tá? Então, o Império Romano, a República Romana no máximo da sua expansão, você pode perceber que eles dominavam praticamente toda a Europa, né? Eles dominavam o sul da Europa, eles dominavam partes do Oriente Médio e partes da Ásia e todo o norte da África. Tanto é que os romanos, eles usavam uma expressão que a gente chama de Mare Nostrum. O mar é nosso, por quê? Porque eles controlaram todo o mar Mediterrâneo. Beleza? Então percebam que a guerra de expansão, isso eles conseguiram aplicar, né? Eles fizeram isso com maestria. Perfeito? Só que olha só, uma guerra de expansão desse tipo, ela não acontece sem efeitos, né? Porque quer queira, quer não, se você pega a origem de Roma, ela está aqui na Península Itálica. Olha o que eles conquistaram. Então, na verdade, existia um mundo dentro de Roma. Então é inevitável que essas guerras de expansão, elas vão resultar em alguns problemas que eu vou discutir com vocês a partir de agora, tá? Primeira coisa que acontece com as guerras de expansão, nesse território que vocês estão vendo aí, que vocês viram, né? É o aumento dos impostos. Então, a primeira coisa é o aumento territorial. Só para vocês terem uma ideia, Roma chegou a ter no seu esplendor aproximadamente 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Com terras na Europa, com terras no Oriente Médio, com terras em partes da Ásia e com terras no norte da África. Tá? É claro que a civilização romana, diante do território que eles conquistaram, eles tiveram uma grande quantidade de impostos, né? Eles recebiam vários impostos de várias localidades, até porque as províncias, elas eram obrigadas a pagar impostos aos romanos, né? Uma outra característica que acontece na República por conta da guerra de expansão é o aumento das importações e o aumento da produção. Ou seja, gira muita riqueza em Roma. Tanto é que vai surgir uma classe que era formada por ricos comerciantes, que nós chamamos de cavaleiros. Esses cavaleiros são ricos comerciantes, tá? E nesse caso específico, essa classe de cavaleiros que surgiu a partir de agora mostra a exuberância da economia romana. Perfeito? E aí acontece uma coisa muito interessante, que é a seguinte. Geralmente essas terras que eu mostrei para vocês, elas eram controladas pelos patrícios. Então, como resultado das guerras de expansão, eu tenho o surgimento do latifúndio escravista do patrício. Latifúndio, por definição, é uma grande propriedade de terra. Escravista, porque eles usavam escravos. E patrício, porque eles esse latifúndio era uma propriedade da elite romana. Os patrícios tiveram, durante as guerras de expansão, muita terra, mas muita terra. Tá? A quantidade de terras que os patrícios acumularam durante as guerras de expansão eram infindáveis. Tá? E aí o que acontece? Nós temos o empobrecimento da plebe. E nesse sentido, a plebe, a condição de vida da plebe, ela deteriora muito. Porque além dos produtos que a plebe produzia, era obrigada agora a concorrer com o produto que vinha das províncias romanas, né? A plebe, ela não conseguia pagar suas dívidas. Então a situação da plebe vai ficando cada vez pior, né? Não por acaso, muitos deles vão começar a migrar para as cidades, que é o famoso êxodo rural, né? E nesse sentido, a plebe, ela vai olhar a condição e vai dizer, não, a única forma que existe para a gente tentar melhorar a nossa condição de vida é fazer o quê? É fazer uma revolta. Então, como resultado imediato dessas guerras de expansão,
nós temos a riqueza do patrício aumentando de forma exponencial, mas nós temos também a pobreza da plebe aumentando de uma forma gritante, tá? Como Roma usava o conceito de escravidão por guerra, é claro que nós temos um aumento gigantesco do número de escravos. Vinha escravo de Roma vinha escravo para Roma, que vinha de tudo quanto é tipo de província, né? E aí o que acontece? Roma também vai passar nessa época por um processo de helenização. O termo heleno, como eu mostrei para vocês, ele vem de termo grego, né? Porque os escravos gregos, que eram geralmente letrados, eles eram usados como tutores dos filhos dos patrícios. Então, nessa época, nós temos um intercâmbio muito forte entre a cultura romana com a cultura grega, tá? Então, gente, é inevitável. De todas essas características que vieram provenientes das guerras de expansão, a gente pode pegar isso no eixo principal. O patrício fica cada vez mais rico, o plebeu cada vez mais pobre, e eu tenho um aumento do número de escravos, beleza? E a plebe vai se rebelar, tá? Pois bem, então em Roma agora eu tenho vários tipos de conflitos sociais. Esses conflitos sociais, eles podem ser entre patrícios versus plebeus, patrícios versus escravos, tá? Então nesse caso o que acontece? Por que surgem os conflitos? Porque agora Roma era um território gigantesco ou em expansão, no qual você tem um aumento da pobreza da plebe e um aumento de escravos, tá? Os escravos, eles se rebelam numa revolta muito interessante, que é a revolta de Espartaco, ou Espartacus, se você pegar o termo latino, tá? É um conflito entre os patrícios versus os escravos. O Espartacus, ele era um escravo, né? E vai liderar, ao longo do processo da revolta, aproximadamente 40 mil escravos, né? Ele vai liderar uma quantidade gigantesca de escravos contra os patrícios, né? E curiosamente a revolta de Espartaco, apesar da sua importância para o mundo antigo, o Espartaco ele vai ser, grande parte das lideranças, eles vão ser condenados à crucificação no modelo romano que vocês já viram ou tiveram contato alguma vez na vida, né? Só que nós tivemos também os conflitos entre patrícios e plebeus. E aí, nesse caso, entra a revolta do Monte Sagrado. O que era essa revolta do Monte Sagrado? É assim, olha só. A mão de obra romana era a plebe. É claro que essa mão de obra plebeia depois vai ser substituída pelo escravo, tá? Mas, grosso modo, como girava a atividade econômica de Roma? Com o escravo, perdão, com o plebeu. Então o plebeu ele pensou o seguinte: se a gente parar, Roma quebra. Então, é isso que vai acontecer na revolta do Monte Sagrado. A plebe, de forma organizada, saía em massa de Roma e ficava habitando o monte. E eles alegavam aos patrícios que só desceriam para voltar ao trabalho após eles terem suas reivindicações atendidas. Então isso era a revolta do Monte Sagrado. A plebe, ela saía em massa do Monte Sagrado, em massa, tá? Em direção ao monte, fazendo reivindicações. Quando as reivindicações eram atendidas, eles voltavam a trabalhar, tá? Então é uma revolta bem interessante, né? Por conta da revolta do Monte Sagrado, os plebeus eles conseguem, né, uma série de leis. A exemplo da Lei das 12 Tábuas. O que é a Lei das 12 Tábuas? A Lei das 12 Tábuas é a primeira lei comum a patrícios e plebeus. Ela tem 12 propostas, né? Que eu não vou entrar em todas elas, mas de modo geral, você tem uma lei comum a patrícios e plebeus. Tá? Então agora, pelo menos do ponto de vista jurídico legal, você tem uma lei comum a patrício e plebeu. Da onde veio essa revolta? Da onde veio essa lei? A revolta do Monte Sagrado. Beleza? Eu tenho também a lei da Canuleia. A lei da Canuleia, ela autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, tá? Então foi uma das demandas do Monte Sagrado. A lei da Canuleia tem outras variáveis, mas ali autoriza o casamento entre patrícios e plebeus, tá? Eu tenho uma outra lei que é a lei Licínia. A lei Licínia, ela acaba com a escravidão por dívidas e cria o cargo de tribunos da plebe. Ou seja, por que os plebeus vão até o Monte Sagrado? Num determinado momento eles vão até o Monte Sagrado para quê? Para deixar de ser escravo.
Era muito comum o plebeu ao longo do tempo ele se endividando e ele não conseguia mais pagar o seu débito com o patrício. E aí ele virava escravo. Então, nós temos uma lei que vai acabar com a escravidão por dívidas e vai criar o cargo de tribunos da plebe. Tá? Esse cargo de tribunos da plebe é o que eu mostrei para vocês que era aquela magistratura. Beleza? Então agora, os plebeus, eles têm uma magistratura que vão servir para atender os seus interesses. E por fim, nós temos a Lei Hortência, que cria o plebiscito. Plebiscito vem de plebe. O que é? É uma consulta popular. Então, olha como a revolta do Monte Sagrado, ela permitiu que os plebeus, eles tivessem acesso a várias leis que tentavam, pelo menos ali, colocar uma equiparação na qualidade de vida, ou, em outras palavras, tentava melhorar a condição de vida da plebe. Beleza? Só que olha só, se agora eu tenho o tribuno, na história da República Romana, eu tenho a história dos irmãos Graco. Eles eram tribunos da plebe, e como são tribunos da plebe, eles vão chegar até o Senado e vão dizer o seguinte: Senado, a plebe quer isso aqui. Então esses tribunos da plebe, nós tivemos vários tribunos, mas os irmãos Graco eles se destacam, tá? Os irmãos Graco, eles vão chegar para o Senado e vão dizer o seguinte: nós plebeus, né, queremos uma lei para baixar o preço do pão. O Senado olhou, tá, vamos abaixar. Na verdade, a ideia era baixar o preço do trigo, né? Para quê? Porque o pão é dieta básica da alimentação romana. Então, nesse caso, a lei ela era importante para tentar melhorar a nutrição do plebeu, né? Então, era para tentar resolver problemas de fome, coisas relacionadas a isso. O Senado vai olhar e vai dizer: tá bom, irmãos Graco, beleza. Então, sem problema nenhum. Aí os irmãos Graco, que eram os tribunos, eles vão propor uma lei política. Qual que era o objetivo da lei política? Aumentar a participação política da plebe. O Senado olhou, beleza, tudo bem. E aí os irmãos Graco propõem a lei agrária. Qual que era a ideia da lei agrária? Limitar o latifúndio escravista do patrício. Limitar. Aí, meu amigo, não tem muito o que fazer, né? Porque uma coisa que o patrício não aceitava era justamente a tentativa de outros grupos sociais terem acesso à terra, tá? Então, o que vai acontecer? Por conta da proposta da lei agrária, que seria uma espécie, a gente poderia considerar uma espécie de reforma agrária, né? Quer dizer, você tentar fazer com que você limitasse a iniciativa, era limitar o latifúndio do patrício para que o plebeu tivesse acesso a uma parte da terra. Não vai rolar, tá? Um dos irmãos ele é assassinado, o outro ele comete suicídio, né? E aí, claro, a plebe olha e pensa: pera lá, um dos irmãos foi morto e o outro cometeu suicídio. Roma entra numa guerra civil. Olha onde foi parar as guerras de expansão. E aí, como eu disse para vocês lá no começo dessa aula, em casos de guerra entra qual figura? Ditador. Então, para tentar resolver essa questão, nós temos dois ditadores que se destacaram na história de Roma: o Mário e o Silas, tá? E aí eu tinha colocado no começo, né? O ditador é o complicado, né? Porque o ditador ele tem uma proximidade muito forte com o exército, né? O Mário, por exemplo, ele praticamente durante esse período ele controlou Roma porque pagou um salário para o exército, tá? O Silas se caracterizou por reprimir ainda mais o movimento da plebe. Ou seja, os ditadores nesse caso eles não surtiram muito efeito, porque as medidas adotadas para tentar solucionar os conflitos, elas acabavam deteriorando ainda mais a condição de vida da plebe. E aí a República vai resolver criar um regime de triunviratos, tá? O que é esse regime de triunviratos? Era um regime político no qual Roma seria governada por 3 reis, tá?
por 3 lideranças. Eu tenho o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato, tá? Qual que era a ideia do triunvirato? Isso é muito genial, né? Eu tenho 3 lideranças. A ideia das 3 lideranças, qual era a ideia? Se eu tenho 3 líderes, os 3 líderes vão dividir o poder entre eles. Ou seja, eu vou evitar que o maluco concentre o poder sozinho. Só que aí o que acontece? No sistema de triunvirato, quando é estabelecido os triunviros vão lutar entre eles para quê? Para cada um ver qual governaria sozinho. Então esses 3 aqui, volta e meia se pegavam, tá? Então nós tivemos conflitos no primeiro triunvirato e no segundo triunvirato, tá? No primeiro triunvirato nós tivemos o Pompeu, Crasso e Júlio César, tá? Diante de tantos atritos, o Júlio César, que durante esses atritos com outros triunviros, ele chegou a fugir para o Egito, teve uma relação com a Cleópatra, que é amplamente documentada, né? Ele conseguiu voltar para Roma e se tornar um ditador vitalício, tá? Então, ele saiu vitorioso do primeiro triunvirato, né? Só que, de qualquer modo, isso não passou ileso, né? Tanto é que o Júlio César, ele foi assassinado. Depois que acaba o primeiro triunvirato, vem o segundo triunvirato. Marco Antônio, Lépido e Otávio. Mesmo esquema. Qual que era a ideia? Eu tenho 3 líderes. O que esses líderes vão fazer? Vão governar os 3 juntos. Só que o que acontece na prática? Cada um briga entre si para tentar saber quem é que vai governar sozinho. E diante desses escombros todos, surge uma das mentes mais geniais da antiguidade, que é o Caio Otávio. Caio Otávio, que era um triunviro, ele vai chegar para o Senado e vai dizer o seguinte: olha, eu quero governar, eu quero ser imperador. Só que mesmo eu sendo imperador, eu vou manter o Senado. Como o Senado também já não encontrava mais muita solução, o Senado vai apoiar a ascensão do Caio Otávio como imperador. Para dar uma aura a Caio Otávio, ele foi nomeado com o título de Augusto, que era o título dado aos deuses, né? E o Caio Otávio, genial da forma que era, quando ele domina por completo o Egito, isso vai acontecendo ao longo da história dos triunviratos, Caio Otávio, o Egito é o maior celeiro, era um dos maiores celeiros agrícolas do mundo antigo. Ele vai pegar toda a produção de trigo do Egito Antigo e vai distribuir para Roma. Ou seja, ele resolve os problemas sociais. Então o Caio Otávio, sem sombra de dúvida, é uma das grandes mentes dessa fase. Das disputas dos 2 triunviratos, né? Da primeira, então, o Júlio César conseguiu governar, mas como eu disse, ele foi assassinado. E no segundo triunvirato, o Caio Otávio consegue êxito. E agora nós teremos um imperador, tá? E aí nós temos, então, Roma Imperial, certo? Pois bem, o Império Romano, a terceira e última parte, ela é dividida em Alto Império e Baixo Império. O Alto Império Romano é caracterizado pelo auge e pelo esplendor de Roma, tá? E aí, claro, aparece o Caio Otávio, beleza? Foi o grande imperador, foi um dos grandes imperadores da história de Roma, né? E o Caio Otávio, de modo geral, ele faz um governo muito bom, né? Porque, por exemplo, ele estabelece os limites de fronteira. Então, ele vai estabelecer, Roma não vai sair daqui. Então, ele não vai ampliar o território romano, tá? Ele estabelece os limites, então, ele não vai praticar mais guerra de expansão, tá? Porque, de certa forma, a guerra, a cada província anexada, você tinha toda uma perspectiva política dessa província, a hora se rebelar ou coisa do tipo. Então, Caio Otávio vai considerar que o tamanho de Roma tinha chegado num tamanho interessante, e de fato tinha, era quase, aí, como eu disse, 5,5 milhões de quilômetros quadrados, 1 milhão de habitantes, né? Com terras em praticamente vários continentes, né? O aumento da riqueza romana é inevitável, porque diminuiu os conflitos sociais e, consequentemente, a riqueza ela aumentou, né? Roma, isso se canalizava numa vida de luxo e ociosidade, principalmente para o Senado. O Senado nunca ganhou tanto dinheiro igual nessa época, né? Tá? Então o Caio Otávio, ele garantiu a vida de luxo, de ócio, que o Senado, na verdade, sempre desejou. E para conter a plebe, ele efetiva a política do pão e circo. A política do pão e circo, pão, que seria o alimento, e o circo, a diversão.
O pão, ele, como eu disse, ele continuou sendo distribuído, porque o Caio Otávio ele tinha o controle do Egito. Então o trigo chegava até Roma e o circo, todo mundo aqui já ouviu falar, o Coliseu, né? Aqueles espetáculos que envolviam as lutas de gladiadores, né? E aí, no caso, você consegue apaziguar os ânimos da plebe, efetivando a política do pão e circo, tá? Pois bem, e aí eu deixei aqui como dica, porque eu não vou entrar nela, mas se você quiser ver a história de outras dinastias, procure essa dinastia aqui, ó, a Júlio-Claudiana, tá? Essa dinastia Júlio-Claudiana, porque na história romana, nós tivemos ali vários imperadores que eram exóticos, né? E a dinastia Júlio-Claudiana, ela tem dois imperadores de destaque, né? Por conta das suas características. Um deles é o Calígula e o outro dele é o Nero. É a mesma dinastia, tá? Se você quiser ler sobre ela, seria um assunto bem interessante aí para você. Pois bem, meus caros. Logo após o Alto Império Romano veio o Baixo Império. Se o Alto Império, nós temos então o esplendor de Roma, né? O estabelecimento da fronteira, dos limites, o controle completo do mar Mediterrâneo, a vida de luxo, o pão e circo, o Baixo Império é a decadência. Por como o império do tamanho de Roma cai? Por quê? Curiosamente, Roma vai entrar no processo de declínio por conta do fim das guerras de expansão. Porque o que acontece? Olha só, a mão de obra plebeia, ela foi substituída ao longo do tempo pela mão de obra escrava. O plebeu agora está lá no pão e circo, o plebeu está lá no Coliseu. Quem é que agora trabalha, que mantém essa máquina romana? É justamente o escravo. Só que a vida do escravo não durava tanto tempo. Era uma vida pequena, tá? Era um tempo de vida útil muito pequeno, porque o trabalho era muito forçado. Então, o que vai ocorrer aqui? À medida que Roma fazia as guerras de expansão, ela anexava um território, anexou um território e você ganhava escravos. Mas Roma agora estabeleceu as fronteiras, estabeleceu os limites, a Pax Romana, tá? Quando Roma estabeleceu a fronteira e estabeleceu a paz das províncias, eles não anexaram mais territórios. Se não anexaram mais territórios, não vem mais o quê? Escravos. Então o que vai acontecer? Eu tenho uma crise do latifúndio escravista do patrício. Começa a faltar escravos. Por quê? Aqueles escravos que trabalhavam naturalmente começaram a morrer, porque a condição de trabalho ela era terrível, né? E Roma não tinha mais guerras para repor esses escravos. Tá? Então acontece uma diminuição da mão de obra, tá? E aí, claro, quer dizer, para você manter a vida de luxo do patrício, o Estado romano começou a gastar de forma horrorosa. Então você tem uma quantidade menor de escravos, isso já diminui, nós já temos uma crise econômica. E você tem o gasto com a burocracia do Estado, o que vai acontecer? Roma vai começar a quebrar. As províncias se rebelam. Curioso, porque o Caio Otávio tinha conseguido estabelecer, a partir da Pax Romana, a pacificação das províncias, mas agora ela se rebela, tá? O Senado, para tentar manter a sua qualidade de vida, o que ele vai fazer? Vai aumentar os impostos, aumentando ainda mais os atritos com as províncias, e aí o Senado vai olhar para a plebe e vai dizer, ó, vocês vão ter que voltar a trabalhar. Essa plebe aqui, ela não quer mais ser explorada como acontecia há tempos atrás. E aí, claro, a plebe também vai se rebelar, tá? Então o cenário ele é muito complicado, porque nós temos uma crise de mão de obra. Essa crise de mão de obra, ela foi acompanhada de um aumento brutal dos gastos do Estado para manter justamente a vida de luxo do patrício. Eu tenho rebelião nas províncias, porque para você arrecadar mais, você cobra mais impostos, e eu tenho a exploração da plebe. Ou seja, é conflito para tudo quanto é lugar, né? Sem contar que eu tenho esses caras aqui, né? Os bárbaros. Os bárbaros ficavam na fronteira de Roma, e os bárbaros vão passar a invadir gradativamente Roma, à medida que eles percebem que as fronteiras não estavam mais tão protegidas.
Tem invasão bárbara que acontece de forma violenta e tem invasão bárbara que às vezes nem foi tão violenta, tá? Eles entravam, porque não tinha mais, na fronteira, você não tinha mais exército para zelar dessa fronteira. Então, claro, nós temos invasões bárbaras que foram violentíssimas, mas nós tivemos invasões bárbaras que não foram, tá? Vai acontecendo gradativamente uma barbarização da sociedade romana. É claro que o Senado vai tentar tomar algumas medidas, né? Por exemplo, e os imperadores, né, vão tomar aí algumas medidas. É o caso, por exemplo, do imperador Diocleciano, tá? Ele faz um edito, que era o edito do máximo. No edito do máximo, ele estipula um preço para produtos e salários. Era uma tentativa de você conter a espiral da crise econômica romana. Não dá tanto resultado, né? O famoso imperador Constantino, ele criou uma capital no Oriente, que é a cidade de Constantinopla, tá? Ele criou a capital no Oriente. Qual que era a ideia? Criar uma capital justamente para que a parte oriental ela tivesse um polo para tentar solucionar esses conflitos, né? Só que as medidas feitas por esses imperadores, elas não vão surtir efeito. E aí o que acontece? O imperador Teodósio, ele vai dividir o Império Romano em duas partes, que é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? Por que ele divide? Porque Roma já não tinha mais condição de ser governada, né? Então, o imperador Teodósio, ele divide o Império Romano do Ocidente, então, a capital fica em Milão, né? E o Império Romano do Ocidente continuou falando latim, com o predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E o Império Romano do Oriente, a capital é Bizâncio, ou Constantinopla, né? Só que é um império mais grego, né? Tem um traço mais grego. Pois bem, ele dividiu o Império Romano do Ocidente ele vai cair em 476 por conta da invasão de um povo bárbaro, e o Império Romano do Oriente ele vai continuar por toda a Idade Média, que geralmente vocês aprendem como sendo Império Bizantino, tá bom? Só que o Teodósio dividiu o Império. E em 476, o Império Romano do Ocidente, ele cai, tá? Ele cai por conta da invasão dos povos bárbaros. E, paradoxalmente, né, o Teodósio, ele dividiu porque ele acreditava que depois poderia unir as duas partes de novo, e isso ele nunca conseguiu realizar, né? Então, essa é mais ou menos a história de Roma, né? Falando um pouquinho da cultura romana, que é sempre importante, Roma começou sendo uma civilização politeísta, portanto eles cultuavam vários deuses, né? Só que daí Roma, ao longo do tempo, assimilou o cristianismo, né? O cristianismo teve muito êxito dentro de Roma, né? E em 380 depois de Cristo, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Então o Império Romano, no ano de 380 depois de Cristo, passou a ser ter como religião oficial o cristianismo, tá? Um outro destaque da cultura romana é o direito, né? Os romanos, eles eram muito bons na elaboração, eles foram muito bons na elaboração de leis escritas, de códigos, ou daquilo que a gente chama de jurisprudência, que seria a própria discussão da doutrina do direito, né? Então, no direito, realmente, o legado romano foi muito forte para nós. Na arte, os romanos se destacaram pelos arcos, então guardem a regra básica: grego, coluna, romano, arco, tá? É só você lembrar do Coliseu e as abóbodas, né? Tá? E na filosofia, de modo geral, o romano ele era pragmático, né? Tá? Ele era bem pragmático. Então, na verdade, em termos de filosofia romana, eles incorporavam os conceitos gregos e aplicavam a sua realidade, certo? Então, gente, essa é a história de Roma. Espero que vocês tenham gostado aí. Ficamos à disposição de vocês sempre, tá? Então acessem aí nossos canais, enfim, e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu? Brigadão, até mais. Tchau, tchau.